Começando mais um resenha e hoje nós vamos falar sobre a cultura negra. Solta a vinheta. Gente, voltando aqui, temos mais uma vez a presença do professor José Geraldo dos Santos. Eu tenho que falar devagar, senão eu falo José Geraldo dos Santos. Então eu tô falando devagar. Já é a quarta vez que ele comenta isso. Essa é a quarta tentativa. E mais conhecido como professor Geraldo. Professor Geraldo é mineiro de origem, já esteve aqui no nosso programa e ele é uma pessoa que fala muito da cultura, da miscigenação, da mestiçagem. E tem ajudado a gente com as nossas pautas sobre a cultura negra, sobre racismo, essas coisas todas. O professor Geraldo é uma pessoa envolvida também com o samba, já foi presidente da Unido de Cosmos, que é uma das bases aqui do Pidemoa, na zona oeste do Rio. Fala da Unido de Cosmos pra gente, professor. Então, é uma satisfação estar aqui novamente, conversando com vocês aqui sobre cultura, né? Na verdade, a Unido de Cosmos, ela é a segunda escola de samba mais antiga da Zona Oeste em atividade. Ela foi fundada em 1º de janeiro de 1948. Ela só é mais nova que a Unido de Bangu, que foi criada nos anos 30, se não me falha a memória, 37, tá? Que também é um patrimônio da Zona Oeste, né? E, na verdade, eu sou mineiro da Zona da Mata, mas é bom que se diga que a Zona da Mata tem toda uma ligação com a cultura negra, tá? E aí, a Zona da Mata é terra de Ataúfo Alves, é terra de Geraldo Pereira, para mim, um dos gênios da Mangueira, né? Que as pessoas... dos gênios da Mangueira, né? Então, e tantos outros, né? Artistas importantes da música popular, né? Que vieram da Zona da Mata. Né? A Unido de Cosmos chegou a transitar no terceiro grupo, não é isso? A Unido de Cosmos chegou a estar no segundo grupo. Quando tinha três grupos, ela chegou a estar no segundo. Mas não desfilou na Sapucaí ainda, né? Nunca desfilou na Sapucaí, já desfilou já desfilou na Praça 11, tá? E desfilou na Graça Aranha, Antônio Carlos. Entendi. E quando a passarela, quando os desfiles foram transferidos para Sapucaí, ela estava lá na Graça Aranha e na Antônio Carlos. Ah, tá. Então é uma escola pequena. Né, eu digo que a Unido de Cosmos é uma espécie de Norte Scout do samba. Norte Scout, que é o clube mais antigo profissional mais antigo do mundo em atividade, né? Tá lá na 5ª divisão do futebol inglês. É o primeiro, né? Bom, mas então, hoje a gente vai estar falando aí, como eu disse, sobre a cultura negra do Brasil, nas origens. E acho que o primeiro ponto, vamos começar da culinária. Pergunta alguma coisa sobre a culinária. Vamos lá, aquela principal curiosidade que eu sei que todo mundo tem. A feijoada. A feijoada realmente é da culinária negra? Ela também é da culinária negra, né? Porque o negro, né, que trabalhava lá nos canaviais, né, ou mesmo na mineração, mas nos canaviais, né, lá na cultura canavieira, né? O negro depois recebia aquelas coisas que os senhores não consumiam, né? A parte pobre, né? A parte pobre, nobre. As vísceras, né? A orelha. A parte de orelha, né? Garganta, essas coisas, cabeça. Então, dali, quer dizer, então você tinha, né? E o negro recebia feijão, recebia farinha. E aí ele vai desenvolver uma feijoada que não se compara com essa feijoada que a gente come hoje. Mas, por outro lado, tem pesquisadores sobre a feijoada que mostram que lá em um hotel de luxo de Pernambuco, de Recife, oferecendo no século XIX a feijoada, e uma feijoada rica como essa que nós conhecemos. Então também há uma outra possibilidade de que ela também seja de origem ou que ela tenha também uma mãozinha europeia nela, portuguesa, que a culinária portuguesa é muito rica também, né? Mas eu acho que a que a gente conhece hoje, tudo bem, é bem diferente, mas a que se explodiu, essa é a tradicional, pé de porco, orelha, sobra mesmo, partes não nobres,
E Mas é isso aí, é verdade. Mas que aí a gente juntou com a parte nova. Então você tem. hoje É uma feijoada diferente do escravo. A gente não vai querer só a orelha. Por exemplo, minha esposa fala assim, não come orelha não. Se botar orelha, não bota orelha, não bota isso, garganta, né? Então é isso. O Brasil, ele tem uma facilidade em criar, em aprimorar. O nosso cachorro, o hot dog é pão, salsicha e um negócio de mostarda. O nosso tem até purê de batata, passas, queijo alado. O alimento é legal. A pizza italiana é um bolo que tem pouquíssimo queijo. A nossa é um negócio com queijo, com... Já tem pizza doce, batata frita. Então o brasileiro, a gente sabe melhorar os negócios, né, cara? A gente é acostumado a dar jeito. E a lenda da manga com leite? Eu vivi isso. A minha mãe, quando eu era pequeno, ainda acreditava nisso. Acompanha a gente, a dona Ozenira. Um beijo pra dona Ozenira. Acompanha, mais conhecida como Tia Nini. Olha só, eu vivi pelo que eu estudei lá no meu doutorado, no meu mestrado de História e agora no doutorado, né, quando eu estudei disciplina sobre o Brasil colonial, em verdade, é justamente porque o leite era assim, um alimento que tinha um custo, não era para escravo. Então o que você faz? E por outro lado tinha uma certa disponibilidade de manga justamente para você criar essa coisa para o cara não consumir o leite. Mas isso chegou até os dias de então, hoje. na verdade, mas isso e é uma coisa que eu gosto muito de falar do Manuel Bonfim. O Manuel Bonfim, ele trabalha muito com essa coisa de certas inversões. Por exemplo, você falou da manga com leite, eu sou do interior da Zona da Mata, né, de Minas Gerais, e as mulheres, quando estavam as mulheres que tinham filho, não poderiam consumir o mamão, sendo que o mamão é altamente digestivo. Quem faz uma cirurgia deve consumir o mamão, e lá o mamão fazia mal, olha só. São lendas que as pessoas criam. São crendices, sei lá o que, né? Que na verdade não tem nada a ver. Ainda que não vamos aqui, a gente está falando sobre cultura negra no Brasil, não vamos falar sobre a manga, que a manga é uma fruta de origem indiana, né? Vem da Índia, né? Aqui ela se familiarizou, se deu muito bem, né? Mas a Índia tem trocentas tipos de mangas, que a gente tem muitos poucos aqui. Uma fruta que a gente não dá por nada, só dando um parênteses, que é brasileira, é o maracujá. Maracujá. É o maracujá só. E vem do indígena, né, cultivavam maracujá, né? O professor vai voltar aqui em outros momentos para falar da cultura indígena. Isso, que também é um especialista. Ele é um especialista, ele fala muito da mestiçagem. E aí a gente vai voltar. Mas vamos voltar para a culinária negra. O que mais que tem assim de coisa negra? Vocês sabem assim, que pode ser mito, que não é? Eu acho que as comidas baianas, né, o que a gente conhece hoje, o acarajé, né, tem um pé na África ou não? Tem, na verdade, todas elas são, né, usa-se o dendê, né, o dendê que veio lá da África, essa coisa toda. Eu vejo assim, a culinária baiana ali, sobretudo do Salvador, ali do recôncavo baiano, a presença africana ali, ela é fantástica, né? E né, a própria muqueca lá, se bem que os capixabas vão ter uma outra visão de muqueca e já é indígena. Eles dizem que a melhor muqueca é do capixaba, não é verdade? Então, caramba, essa coisa do acarajé, vatapá, caruru, realmente que, né, é uma... Assim, agora uma pergunta de ignorante mesmo. Tu já é, todo mundo sabe. A pimenta, eu não sei a origem dela, porque essas comidas são sempre muito apimentadas. As especiarias vêm da Ásia, do Sudeste Asiático. Da Ásia, né? Mas fizeram esse caminho da África para chegar aqui, né? Pra cá, claro. O negro, né? Eu acho que o negro é muito criativo, né? O negro, né? Como todas as etnias, o negro, a capacidade de criar do negro, o negro pega esses temperos, essas coisas que o europeu traz e ele introduz na sua culinária. E aí eu sou um fanista, sabe? Tem um escritor da Primeira República, foi o padrinho do Lima Barreto, o Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto. Ele escreveu um livro assim, Por que me ufano do meu país? Eu tenho certeza, o Brasil é um grande barato, a gente vai virar esse jogo aí, o país tem tudo para se tornar uma grande nação do mundo através da educação. Sim. E aí, como o Fábio falou aqui, a capacidade, pega lá o pobre
hot dog norte-americano e transforma numa coisa... Uma né, refeição. Uma refeição. Você pega aquele hambúrguer também deles, tem uma pobreza só, você vai comer aquilo, não sei, né? É um prato dentro de um pão. Um prato dentro de um pão. Quer dizer, o brasileiro é fantástico. Então eu sou, sei lá, eu sou um fanista pelo Brasil, acho que a educação é o caminho para a gente, né, conscientizar esse povo que a gente tem tudo, é só que isso fique pra gente, que isso não vá quase de graça lá pro exterior, né? E pegando o gancho desse ufanismo brasileiro, e também porque a gente estava ali na Bahia, as religiões de matriz africana, professor, candomblé, a umbanda, uns dizem que nasceu no Brasil, outros que nasceram na África, como é que funciona essa questão? Olha só, o candomblé, existem vários pesquisadores que pesquisam a fundo isso. Você tem os orixás são africanos. Agora, já existem muitas pessoas que dizem que o candomblé mesmo, a origem dele é brasileira. Brasileiro. Só que tem um filme chamado assim, A Rota dos Orixás. Poucos orixás atravessaram o Atlântico, tá? A maioria ficou lá. Então, o número de orixás que vieram para o Brasil... Agora, eu penso que o candomblé é um grande barato, né? Se desculpe usar a gíria, mas a capacidade que o negro tem de resistência cultural. O europeu querendo enfiar o catolicismo goela dentro do africano, ele resiste, e eu posso falar isso sem nenhuma arrogância, porque eu produzi um trabalho acadêmico nos anos 80 sobre as Irmandades Negras do Rio de Janeiro. Foi o primeiro trabalho acadêmico sobre as Irmandades Negras do Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu é o seguinte: se o negro chegasse para pedir a um senhor lá, um sitiante ali do centro do Rio, um comerciante, um pedaço de terra para ele construir um terreiro, ele ia tomar muita porrada. Então o que o negro fazia? Ele pedia algumas braças de terra para erigir, construir uma igreja. Entendi. E aí ele levava os seus orixás para dentro da igreja. Escondidinho. É daí que você vai daqui a pouco dar na Umbanda, vocês estão entendendo? Então, o candomblé, hoje, a força dele está no Brasil. Ainda que você tenha religiões lá, procurar o Benin, a Nigéria, talvez lá em Angola, um canto de Angola, porque Moçambique você não tem isso, tá? Força está no Brasil, né? O Brasil que você tem uma África dentro do Brasil. Sim. Uma África em Salvador, em São Luís, Maranhão. Mas foi ressignificado. O candomblé foi ressignificado. Ressignificado assim no sentido de que você vai pegar elementos da cultura brasileira, ainda que todas as entidades do candomblé são todas africanas. Isso fica muito claro. Agora, você já começa a ter um diálogo com a cultura indígena. Quando você pega algumas Oxum, né? Aí você começa a ter um diálogo com a cultura indígena, né? Iara, Maíra, você tem essa coisa, né? Mas aí você vai ter isso no outro... O candomblé, talvez lá pro Maranhão, porque o Maranhão é um estado que faz parte da Amazônia, é legal, todo mundo sabe disso. E no Maranhão, o candomblé maranhense, ele dialoga mais com as culturas indígenas. Mais do o de Salvador, o da Bahia e o do Rio de Janeiro. A Umbanda tem também um pezinho no kardecismo, né? Europeu. Tem a Umbanda, na verdade, a Umbanda, na verdade, o que acontece? Essas entidades, né, que elas começaram a aparecer lá nos centros. O kardecismo chega aqui no século 1870, que ele chega aqui no Brasil, por volta de 1870, 1880, ele chega no Brasil e aí daqui a pouco começam a receber pretos velhos, receber índios e prostitutas, começam a aparecer esses espíritos no kardecismo. Esses espíritos não eram muito bem vistos lá não. O que acontece? Já sofreu, o negro já sofreu um preconceito até o espírito dele. O espírito dele estava sendo... vai pro lugar, que aqui não é lugar de preto, não. Aí, vamos dizer assim, médios do kardecismo, né? Eles vão acabar fundando a Umbanda lá, né? Criando a Umbanda lá no São Gonçalo, há uma disputa, tá? Aqui, a Umbanda é uma disputa. Se a origem é São Gonçalo, é o Rio de Janeiro. Tá? E ainda tem no norte, mas lá, é Fluminense. Tem o catimbó, mas também existe uma outra versão que ele estava falando da feijoada, que o catimbó também influenciou
na formação da Umbanda. E, na verdade, se a gente pegar a entidade mais popular, uma das mais populares da Umbanda, é o seu Zé Pilinta, ele era do catimbó, ele era um cura, ele fazia curas, né? Ele tratava com ervas. O que a gente hoje está trabalhando como medicina alternativa, o Zé Pilinta, ele era um cara que trabalhava com essas ervas, curando as pessoas, rezando. Olha aí, já vem a presença do índio também. Nossa, que interessante. Né? A Umbanda é aquela coisa, tem a contribuição do negro, do europeu e do índio. O Brasil é um país misturado, É tudo né? misturado. É tudo junto. Não tudo uma farofa. Se você é brasileiro, você tem negro, um índio, europeu e agora já tem chinês pra caceta aí também. Asiáticos. Asiáticos. E se você me permite falar, eu fui amigo de um pai de santo que ele era de origem alemã, ele era da cidade de Montenegro, uma cidade de colonização alemã. E ele era pai de santo, ele casou com uma negra lá, porque lá em Montenegro tem uns negros lá. E é o seguinte, ele era de origem alemã e era pai de santo. Meu Deus. E um grande sacerdote do candomblé foi Pierre Verger, francês, foi estudar o candomblé, fotografar lá, ficou apaixonado, virou um grande nome do candomblé do Brasil, esse Nossa francês Senhora. Pierre Verger. E aí, Fábio? Então, pegando o gancho aí agora, aproveitando que temos um especialista também na área do samba, Não é? o professor também é especialista nisso, então vamos lá, a parte da música, né, dessa cultura negra aí, o que tem pra gente aí? Olha, a música brasileira, ela tem uma grande influência dos africanos que vieram para cá, né? Dos descendentes dos africanos, do negro. Isso tem a ver com a capoeira, professor? A pergunta que eu faço. A gente pode separar, falar da música e falar da capoeira, ainda que a capoeira também puxe a música. Dizem que a capoeira era uma dança disfarçada, uma luta. Olha só, pelo que eu sei, eu não sou o dono da verdade, a gente está aqui conversando, a capoeira, ela é uma criação brasileira. Né? Eu já ouvi falar que, que tem a capoeira regional e a angolana. A regional é a brasileira, a angolana é derivada dessa dança. Isso eu já ouvi também. Eu também não sou é derivada de uma dança africana da Angola. E aqui a gente fez a regional. E a regional brasileira já está no mundo todo. Você Sim, tem muita grandes gente faz. mestres. Japão, Alemanha, não sei o quê, mas vamos lá, professor, fala um pouco dessa questão A musical. origem, ela vai, quer dizer, na verdade, ela é criada no Brasil a partir de elementos da cultura do negro que veio para cá. Então, né, não tem na presença indígena nenhuma, nem portuguesa, isso aí é ponto pacífico, né? Agora, voltando à questão da música, que eu acho que você quer. Então, com relação à capoeira, ponto pacífico, ela é uma criação do negro aqui a partir de elementos da cultura negra, que veio, dessa cultura que veio com o negro. Sim. Né? E aí, e o mestre, você falou da cultura da capoeira Angola, o cara o grande mestre da capoeira Angola foi um descendente de espanhol, o mestre Pastinha, né? Então, olha só, já começa a falar tudo isso. Não tem jeito, chegou no Brasil, cai no liquidificador, né? Então, o mestre Pastinha era um mulato e o pai era espanhol, casou lá com uma negra e tal. Então, você já viu, isso é Brasil, O Brasil né? mistura, não tem jeito. E aí, agora, se você, né, falando sobre a questão do samba, da música, né? Eu estava dizendo que o negro tem uma grande influência na música brasileira. Né? O negro você tem lá, pega músicas latinas ou europeias e o negro vai dar toda uma ressignificada. Né? O Senhor foi o nosso primeiro grande assim, sambista, ele era um grande compositor de valsas, polcas, machixes. Né? O samba, o samba que surge na zona portuária, ele é um samba machichado. Um samba mais que tenha sincopado, ele surge no Estácio. Então o Senhor, ele é lá um dos criadores daquele samba machichado. A gente tem um samba sincopado no Estácio. Tá? Na música, tirar os negros, é como tirar nos Estados Unidos, você tirar o negro da música norte-americana, vai dar ruim. Aqui também, né? Então você vê assim a importância que o negro tem na música popular brasileira. Você fala dos grandes compositores, né? Você tem aí uma pleiade de compositores negros, né? Eu vejo assim o samba, né? A afirmação do samba lá com Heitor dos Prazeres, Paulo da Portela,
Donga, Pixinguinha, né, Bide, Marçal, né, esses homens, né, eles foram gênios e muitos com, né, nível de instrução baixíssimo, mas os homens tinham a criatividade, fazer poesias, né, musicar essas poesias, né. Eu sou apaixonado pelo samba, sou mineiro, como vocês me apresentaram, falar que eu sou mineiro, mas é o seguinte, Minas Gerais tem uma tradição também, na criação do samba você tem mineiros aqui. Sim. Tá? O próprio jongo, o jongo do Rio, a origem dele é da Zona da Mata, ele vem pra cá, olha só. Então, então na verdade, o que a gente percebe é que o samba, ele tem a contribuição dos baianos, dos mineiros, é a coisa que nasce no Rio de Janeiro, e que virou uma música universal, né? E aí você tem, a gente separando samba de escola de samba, que são coisas distintas. São tipos de samba diferentes. Apesar de que quando a escola de samba surge, ela surge como uma resistência cultural. Né? A polícia branca vai lá e acaba com samba na base da porrada. Né? E o samba ele surge no terreiro. Olha só a ligação do samba, ela é umbilical com os cultos afro-brasileiros, com o candomblé. O samba surge lá na casa das tias baianas, tia Ciata, tia Prisciliana. Elas também eram pessoas que veio do Nordeste do estado pro Rio e se alojou nos morros. Da Bahia, vieram do Rio. Se alojaram nos morros. Clementina Jesus veio aqui do Sul Fluminense, Valença, né? É isso, né? Valença. Então, porque, assim, porque existe o samba baiano, diferente do samba, que são duas origens aí, que é diferente do samba carioca, que caminhou mais para esse lado aí das escolas de samba, e existe o samba baiano, que hoje caminhou mais para o lado do axé, porque essa questão da música também, ela tem muitas influências, mas também é uma mistura. Falando até o próprio rock, né? Que aí eu posso falar um pouquinho mais, posso tentar falar. Eu não vou saber. Eu não vou saber a fonte, não vou saber. Posso até me equivocar em alguma coisa que possa ter sido pesquisada. Estou falando aqui como leigo. Ele deriva da música que começa, se não me falha a memória, no Mississippi. Sim. Que é o rock é derivado. Que vem do jazz. Que vem. Exato, blues, jazz. E aí ele vai mudando. Lá da música negra americana. A raiz está lá. Até chegar no rock pesado, que aí se espalhou pela Noruega, outros países brancos. Sim. Mas se você for fazendo. Eu já ouvi pessoas falando, né? Não estudei isso. A escadinha do rock, ela se origina. Com dança dos grupos negros protestantes que queriam dançar, e ela vai sofrendo mudanças e tecnologia e chega nesse rock pesado que a gente tem aí. Tanto que o maior nome do rock mundial hoje é Elvis Presley, que era um cara loiro, branco, depois que ele pinta o cabelo de preto, que ele era loiro, ele era branco. Antes dele tem o Chuck Berry, né, que é o criador do rock mesmo. Então, eu queria, em cima do que o Fábio falou, eu queria colocar umas coisas assim mesmo, assim, polêmicas. Vamos lá. O samba, ele tem uma influência baiana sim, porque Heitor dos Prazeres, Mestre Lalu, tem até um filme Lalu de Ouro, esses caras vieram da Bahia. Não, vieram. Então, na verdade, eles também, é como se os baianos ressignificassem a sua cultura do Janeiro. Isso que eu ia falar. Porque, na verdade, Heitor dos Prazeres, os seus pais eram baianos. O padrinho dele, Lalu de Ouro, que tinha lá os cordões, era baiano. Então, na verdade, eles vieram pra cá e eles vão... o Estácio tem uma presença baiana, Praça 11. Então, na verdade, não é mais aquele samba. Não é mais o samba baiano. É o samba carioca. Mas tem um pezinho. Nós devemos aos baianos também. É um contributo dos baianos, não é verdade? Eu acho que isso aí. Então, né, porque quando eu penso assim nos grandes sambistas brasileiros, dos caras, os pioneiros, um cara que eu acho que, quando falamos no outro programa sobre o Manuel Bonfim, ou falamos em off, o Heitor dos Prazeres, para mim é um gênio da música popular brasileira, um artista completo, pintor, né? Tem pintor dele sobre a cultura negra lá no Museu de Buckingham da Inglaterra, a princesa, que hoje é rainha, né? A Rainha Elizabeth, ela era princesa na época, veio aqui, comprou um quadro, levou, tá lá. Esse homem, foi Heitor dos Prazeres que introduziu
a bandeira no samba. Heitor dos Prazeres foi o maior fundador de escola de samba. Ele fundou 9 escolas de samba. Entre as maiores ele fundou Portela, Mangueira, fundou um cordão que não era escola de samba, que as pessoas falam erroneamente, o Deixa Falar não era escola de samba. Fundou o Deixa Falar, fundou o Unido da Tijuca, fundou o Recreio de Ramos, fundou a escola de mim, ninguém se lembra, que criou a bandeira, que introduziu a bandeira no samba. Também não lembro dela. Então, olha só, essa escola aqui essa região aqui de Bento Ribeiro, Madureira, Oswaldo Cruz, daquela região ali, ela é de Bento Ribeiro. Então, então a gente vê o seguinte, como, né, e ligado à questão da religião. Ele era ogã. E todos os prazeres tem um LP, que o pessoal já tem aí CD aí, dele cantando, né? Dele cantando Pontos de Preto Velho, que é uma coisa riquíssima. Em todos os prazeres, né? Cartola, né? Geraldo Pereira, né? Wilson Batista, que veio de Campos. Olha a questão, negro que sai lá de Campos, né? Um mulato que sai de Campos, vem para o Rio. Garoto, tocava músico, quer dizer, gostava de música, mas só batia uma caixinha, mas sabia escrever muito bem, genialmente, né? E aí você tem, são esses homens que desenvolveram o samba, né? E o interessante é que o Wilson nem curtia, o Wilson não era ligado à escola de samba, né? Já o Heitor não. O Heitor é ligado à escola de samba, o Cartola, o Bide, ligado ao Estácio, né? Essa questão, só beleza, uma coisinha. Tu falou do rock que veio e tal. O rock, como o samba, também começou a adentrar os meios brancos, que o samba também começou marginalizado. Né? E aí surgiu a bossa nova. Que era uma música mais de ricos. Eu acho que foi ali mesmo para isolar o negro, eu tenho essa visão. A bossa nova é um tipo de samba. Que a elite me exeque. Na verdade é um samba mais leve. É um samba com etiqueta. Samba de terra. Né? Que a elite aí do Rio me exeque, mas os sambistas foram isolados naquele momento. Vocês têm que ver a luta do genial Wilson Batista para sobreviver. Morreu num colchão todo rasgado lá. Um gênio. Mas a galera da bossa nova depois teve que se render ao samba. Hoje o samba naquela época não, mas hoje o samba é muito mais forte. No Brasil, pelo menos, não sei lá fora. E assim, pra gente começar aí pra reta final, aí, porque já tá com bastante tempo de programa, eu queria fazer, focando ainda nessa questão cultural, na parte da música, a gente também tem, nos Estados Unidos também, com a Motown Records, que começa a derivar da soul music, que é totalmente negra, pro R&B, pro pop, que aí eu não posso deixar de falar que sou extremamente fã do Michael Jackson, que hoje você pega, que hoje a cultura pop é basicamente, não é que ela é derivada do Michael Jackson, mas todas elas sofreram a influência. Hip hop, rap, dança, próprio clipe, que foi criação ali do Michael Jackson. Eu sou muito fã, então vou ficar fazendo a defesa. Mas aí vou trazer que a cultura pop hoje é derivada, começou ali na Motown Records, transformando a soul music no que pessoas mais bem gabaritadas sobre música podem explicar melhor do que eu, mas eu já vi documentários assim. Gente, pra gente começar a fechar então, que a gente tá estourando o tempo aqui, como sempre, a gente para com o professor, a gente estoura o tempo. Vamos fechar assim com aquela fala sobre a inserção geral da cultura negra no Brasil, a importância, fazer uma fala de encerramento aí. Na minha cabeça é super importante, eu não consigo... A gente pensar na cultura negra, eu acredito assim, a inserção. O Brasil, né, ele é um cadinho de culturas, né, da cultura negra, da cultura indígena, da cultura europeia, né? Então, na verdade, era a fusão dessas culturas, ainda que o negro, coitado, ele não veio para cá, para o Brasil, por opção. Eu vou pro Brasil. Não, ele veio para cá, ele veio trazido ele foi arrancado da sua terra, né, e trazido para cá. Então, aqui ele não vai ficar só na lamúria, na lamentação, ele vai desenvolver a sua cultura, a sua arte, né, a sua musicalidade, a sua religiosidade, né, e ele vai para todos os setores. Você vê na literatura, né, a importância, você pensar
ainda que a literatura fosse uma coisa de branco, mas os negros, os pardos, os mestiços vão chegando lá, né, e vão... mesmo na ciência também, se está falando de cultura, o primeiro grande psiquiatra brasileiro é um negro, Juliano Moreira. Foi o mais jovem aluno de medicina da Faculdade de Medicina da Bahia. E foi o mais jovem professor da Faculdade de Medicina da Bahia. O mais jovem catedrático, o doutor Juliano Moreira. Falava alemão, falava francês. O homem era uma sumidade. O homem que vai humanizar a psiquiatria, o doente mental, né, o louco, o cara tá na base da porrada. Ele, juntamente com uma outra nordestina, a doutora Nise da Silveira, vão humanizar o tratamento psiquiátrico. Ele foi, né, e lá ele sofreu preconceito na Faculdade de Medicina da Bahia. Na verdade, eles arrumam um prêmio para ele de consolação, dão para ele ser o diretor do Hospital de Alienados, e ele sai da Faculdade de Medicina da Bahia, porque lá ele era um contraponto lá, um negro dialogando, discutindo com Nina Rodrigues, branco, com outros médicos lá, olha só. Então, né, e aí, falei na ciência, né, já dei esse toque na ciência, posso falar também do André Rebouças, um grande engenheiro, né, exitoso engenheiro, criou empresas, né, tinha empresa e tal, e na área de engenharia. E na literatura, se você me permite para falar dessa questão, eu acho que pensar no Lima Barreto e no Machado de Assis, pensar no grande poeta simbolista, o Cruz de Souza, né? Você tem aí no romantismo, eu penso que é o maior poeta romântico, o Gonçalves Dias, o mulato maranhense. E aí, pessoal, não estou aqui falando que o mulato maranhense, estou tentando embranquecer o Gonçalves Dias, nada disso. Se ele é filho de uma mulata com português, sei lá, a mistura de uma mulata com português dá o quê? Sei lá. Então eu acho que ele pode ser reivindicado. Dá brasileiro. Eu acho que ele pode ser reivindicado tanto pelos pardos quanto pelos negros. Eles que, né, disputem de onde que ele veio. A mesma coisa o Machado. Machado, filho de um negro com uma portuguesa. E aí? E o Lima Barreto não. Esse já tem esse já você vê uma presença maior. Mas ainda assim a ascendência dele materna, ele era neto de um catedrático de medicina humanista lá e oficial graduado, né, coronel lá do Exército. Ele chegou a general, o avô do Lima Barreto. Então, quer dizer, eu pensar hoje a literatura brasileira, não tem como pensar nessa contribuição. E sem contar os poetas, né, os escritores negros, né, o grande, né, Luiz Gama, e a poesia negra no século XX. Para mim, eu acho que todo brasileiro, tá aqui um convite, pessoal que assiste o programa, tem que ler Solano Trindade. Ele diz assim: eita, nego, quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando anda, nego geme quando apanha. Olha só. Isso é Solano Trindade. Né? Tem gente com fome, dá de comer, que foi musicado aí, eu acho. Um gênio, e só que é o seguinte, ele era um cara. Por que se nos fala tanto de Solano Trindade? Que Solano Trindade ligava a questão do negro à classe, à exploração. Dizia, olha, o negro também está nessa situação porque não estão preocupados em inseri-lo na sociedade. Aí eu acho, pessoal, que me desculpe, é o pessoal do movimento identitário, mas para mim, quando eu penso no movimento negro, eu penso nesse notável, nesse pernambucano, Solano Trindade. Leiam. Tem um livro que vocês podem comprar na estante virtual por R$5 aí, que foi aquele governo contraditório de São Paulo, Alckmin, né, de origem judaica. Ele reeditou quando Solano estava... não tinha, né, não tinha livro do Solano na praça, né, esgotado, você não conseguia comprar. O governo de São Paulo fez uma Solano Trindade, uma antologia poética. Que coisa bacana. Ali estão os grandes poemas. Pessoal, leia Solano Trindade. Olha, vocês vão descobrir para mim, um dos maiores poetas negros de todos os tempos. Fala de religião, fala de culinária. Olha,
A gente sintetiza tudo que eu falei aqui num livro de poesia do Solano. Solano falando sobre a culinária, religião, Perfeito. sobre música, sobre dança. Solano Trindade. Gente, precisamos encerrar. Quando o professor tá aqui, a gente sempre faz programa grande, não tem jeito. Ele fala bem, a gente vai esquecendo que... É que eu falei, esse é um dos programas que eu não vou conseguir falar muito porque eu gosto de prestar atenção nas histórias. A gente aqui ouve mais do que fala, a gente está aprendendo e assim, é muito interessante e não dá vontade de parar. Ele vai voltar mais vezes, vamos falar dos indígenas, que é outra área de estudo dele. E, bom, por hoje a gente vai fechando, mas acho que é legal deixar um lembrete aqui para todo mundo. Nós somos brasileiros, mistura de europeu, negro e índio. Somos raça humana. Temos que parar até de fazer essa divisão, que eu acho que é até um tanto quanto racista a gente continuar. Sou pardo, sou negro. Assim, a gente entende que existe essa definição, mas isso tem que acabar e somos todos brasileiros. Bom, gente, esse programa foi muito bom. Vamos dar aquele valeu característico para terminar. E é isso. Valeu!